Isaías capítulo 9, versículo 1 até o versículo 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulão e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exulta quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Deus, mais uma vez estamos, Senhor, perante a Tua palavra. Fale conosco, Senhor Deus, através deste texto. Nos ajude, ilumina a minha mente, ilumina a mente dos meus amados irmãos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Emanuel ainda está no centro da profecia de Isaías. Só para lembrar vocês, no capítulo 6, versículo 10, o profeta fala sobre a insensibilidade do coração do povo, e ouvidos endurecidos e olhos fechados. O que este cenário representava para aquela época? Estas três coisas representavam o estado do homem no pecado, destituídos, como diz Paulo em Romanos, da glória de Deus. E no capítulo 7, a incredulidade atinge até o governo de Judá. Ele estava incrédulo, estava olhando o horizonte, vendo uma saída em aliança com os inimigos de Israel. E Deus manda o profeta Isaías até ele: ó rei Acaz, pede-me um sinal. Eu vou te dar um sinal. Se você está incrédulo, eu vou te dar um sinal. Ele diz: não, nada disso, Senhor, não, eu não vou fazer isso. Isso é tentar o Senhor e eu não quero pecar contra o Senhor. Oh, santa hipocrisia de Acaz, né, irmãos? Que incredulidade dele. Mas vimos no sermão passado que Deus falou: eu mesmo vou dar um sinal a você. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Isaías, só temos isso. Mateus, temos a tradução do Emanuel, dizendo que é Deus conosco. Então, no capítulo 6, tem essa incredulidade do povo, coração endurecido, olhos fechados, ouvidos impedidos. E no capítulo 8, tem até o rei pendendo para os inimigos. E no capítulo 8, por causa da incredulidade de Acaz, o que nós lemos aqui no princípio da liturgia, temos uma ameaça da invasão à Síria. Todo mundo temia a Síria naquela época. Todos os povos temiam. Era um império muito poderoso. E não era só poderoso. Segundo a história, os assírios eram cruéis. Ele vencia a guerra, pegavam as pessoas, furavam os olhos delas, faziam empalo delas, penduravam em estaca vivas, cortava os dedos e cortava as unhas, cortava os membros inferiores, cortava tudo. Eles eram cruéis. Então Acaz olhou isso e diz: eu não posso ser vencido pela Síria. Eu não tenho homem suficiente para vencer a Síria. Eu quero fazer aliança. E Deus diz: não faça aliança com eles. Me pede o sinal, Acaz. Eu vou te dar vitória. Não tem jeito, Acaz olha, não tem jeito, Deus
de nós vencermos a Síria. Você lembra que Deus mandou o profeta Jonas evangelizar eles? Nínive era a capital da Síria, não é? E Jonas falou assim, vou nada, eu falei que vou, mas não vou nada, vou para lá não, e eu quero que aquele povo morra mesmo, aquele povo cruel. Eles eram cruéis, irmãos. Eles eram um império poderoso e muito cruel. Então, Acas olha para este cenário político, esse cenário também de incredulidade, e agora Deus, no capítulo 8, que nós lemos, Deus falou assim, então tá certo, você não me pediu sinal, você não crê em mim, então eu vou enviar aquilo que você teme para invadir. E, de fato, irmão, em 722, através de Tiglat-Pileser, a Síria invadiu Samaria e levou cativo as 10 tribos. Então, tem esse episódio e tem mais 200 anos à frente, irmãos, de nebulosidade, de incredulidade, porque se a Síria levou cativa Judá, na verdade, Samaria, Babilônia era um outro império que estava se levantando agora para levar cativo também Judá. Então você vê que o povo de Deus, todos eles foram levados cativos por causa da idolatria, por causa da quebra da aliança com Deus, por causa da incredulidade com Deus. Então esse tempo aqui era de trevas, irmãos. Trevas no sentido espiritual e trevas também no sentido que o povo de Deus estava cercado. O povo da aliança estava cercado, porque não tinha saída. De um lado tinha a Síria, do outro lado tinha Egito, tinha a Babilônia e também tinha o império mais temível naquela época, que era a Síria. Você lembra da audácia de um dos generais da Síria, não é? Que diz para o rei Ezequias, quem é o Deus de vocês para frear o meu exército? Eu venci 10 cidades que eram muito mais poderosas do que vocês. Quem são vocês? Lembra o nome dele? Senaqueribe, também da Síria. E Deus não permitiu que ele invadisse Judá, mas ele invadiu, sim, Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Então, agora veio 200 anos de trevas, irmãos, aqui, nesse contexto de Isaías para frente. 200 anos. A invasão veio, a Babilônia destruiu Jerusalém, que era a capital de Judá. Derrubou o templo no chão. Aquele lindo templo, pôs fogo no templo. E para a religião daquela época, derrubar um templo do Deus era derrubar o próprio Deus. Como que ficou o Deus de Israel nessa situação? Foram levados cativos, pessoas chorando. E se você olhar, até mesmo o profeta Isaías, todo o seu livro, ele vai falar sobre isso, sobre o lamento, sobre o choro, sobre aquilo que estava acontecendo ali em Judá, 200 anos de trevas. E no capítulo 8, versículo 11 a 13, estes textos, o povo é advertido, Isaías é advertido e o povo é advertido através do profeta a não fazer aliança com eles, não temer a eles, não fazer conchavo com eles. Deus está falando com Isaías, não anda pelo caminho deles, Isaías, mas Isaías estava representando o povo. Olha, vocês não podem fazer isso. E no versículo 19, irmãos, as trevas eram tão grande Israel, que eles consultavam até necromantes, consultavam os mortos. E Deus falou, por que vocês estão consultando os mortos? Por que vocês não consultam a mim? Que trevas estavam vivendo aquela época, meus amados irmãos. E é nesse contexto que vem a profecia do nascimento de Jesus. E para piorar, o versículo 20 do capítulo 8 diz, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. O sol não vai nascer sobre vocês, vocês vão viver em completa escuridade, vocês vão viver na nebulosidade, vocês não terão paz na vida de vocês, porque vocês quebraram a aliança do Senhor. Se não guardarem a palavra do Senhor, se não andarem, se não falarem conforme a palavra do Senhor, jamais verão a alva. Isso faz sentido porque o Salmo 119, em versículo 105, diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para o meu caminho. Afastar da palavra de Deus é viver nas trevas, é viver desnorteado, sem norte aqui no mundo, é não saber o que fazer. Por isso, irmãos, que nós que temos a palavra do Senhor, precisamos nos achegar mais e mais à palavra do Senhor. Ler continuadamente, regularmente a palavra do Senhor, porque ela vai iluminando a nossa vida. Se afastarmos da palavra do Senhor, detalhes da nossa vida vão ficar no escuro. E nós vamos errar, e nós vamos nos afastar do Senhor. Então agora nós vamos falar sobre este menino milagroso que vai nascer. Nesse mar de confusão, de turbulência política, de religiosidade falsa, o profeta olha lá na frente e vê uma luz brilhando. No meio daquela escuridão toda, ele vê uma luz brilhando. Por isso, ele diz que esse governo, esse menino que vai nascer, este rei que vai governar, ele vai fazer três coisas. Em primeiro lugar, no versículo 1 a 3, ele virá, ele será de iluminação espiritual para não somente Israel, mas também para Judá e para o mundo. Aí você vê aí a completa escuridade que estava ali o mundo. Se você observar, como eu já falei no versículo 20, jamais verão a alva, estava no escuro. E o versículo 22 traz escuridão. E o versículo 1 do capítulo 9 fala de obscuridade. E o verso 2 anota que o povo andava em trevas e região da sombra da morte. Todas estas expressões demonstram que os próximos séculos seriam de muita aflição para o povo da aliança. E agora há uma esperança. Profeta, Deus mostra ao profeta Isaías e ele vê uma luz vindo lá longe, brilhando. Irmãos, viver nas trevas nem sempre é falta de religiosidade. Não. Viver nas trevas nem sempre é falta de culto. Porque se você olhar o contexto do capítulo 1, versículo 10 até o 17 de Isaías, o que o povo de Deus fazia? Havia sacrifícios, havia holocaustos de carneiros, eles levavam ofertas, incenso, faziam orações e festa da lua nova, e tudo, irmãos, dentro de uma solenidade ritual. Mas eles faziam tudo isso para eles mesmos, não era para Deus. Então eles estavam em treva, mesmo fazendo todas essas coisas, indo ao templo, orando, levando incenso, matando animais, praticando a solenidade cultica do Antigo Testamento. E o profeta vê isso e diz: Deus falou através do profeta, eu não aceito esse culto de vocês. Esse culto de vocês é hipócrita. E quando Jesus, olha, irmão, 700 anos depois, Jesus estava junto com os fariseus e Jesus cita essa passagem de Isaías, capítulo 1, onde Jesus fala, bem profetizou a respeito de vocês, o profeta Isaías. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Irmãos, vir à igreja não significa nada, significa muita coisa, na verdade. Orar, às vezes, não significa muita coisa. Como está o nosso coração diante do Senhor? Temos apreço pelo sacrifício de Jesus? Temos. Será que estamos levando em conta o sacrifício de Jesus, o sofrimento dele? Será que pensamos em Jesus, esse dia que nós denominamos de dia do Senhor? Será que nós nos quedamos perante a palavra do Senhor, antes de vir para cá e nos curvamos, ó Deus, e eu não cultuei o Senhor com a minha vida essa semana, porque isso estava acontecendo lá em Israel, e o profeta diz que eles estavam em trevas, estavam mergulhados na escuridão, porque tinha abandonado a lei e o testemunho, eles não estavam vendo a alva. Como, irmãos, isto fala o nosso coração, não é? Neste mundo moderno, este mundo do corre-corre,
Este mundo que nós precisamos correr atrás de muita coisa e às vezes nós esquecemos de levar a nossa mente ao Senhor. De orar com o nosso coração, como diz Pedro em Atos 2, compungidos, cientes da nossa miserabilidade, cientes de quem nós somos, porque nós estamos, irmãos, diante de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e o povo estava em trevas. Você lembra de Nicodemos? Ele foi ter com Jesus de noite. Isso é muito sugestivo, não é? Ele ir encontrar com Jesus de noite. É claro que foi de noite mesmo, foi de dia. Foi quando escureceu. Mas isso, irmão, demonstra como estava o seu coração. Como estava a sua alma. Estava no escuro. Mas quem era Nicodemos? Ele era um religioso, muito zeloso. Ele era mestre de teologia. Ele tinha notável saber teológico. Nicodemos era uma pessoa respeitável e respeitado. Mas Jesus disse algo para aquele homem assustador. Nicodemos, João 3, versículo 3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você está lembrado aqui? A lei é o testemunho. Se não falarem segundo essa norma, nunca verão a alva. Nicodemos estava em trevas, apesar de ser religioso, apesar de pertencer ao sinédrio, apesar de ser zeloso. No entanto, a sua alma estava no escuro e ele, mesmo com todos esses aparatos da religião, ele não conseguiu ver o reino de Deus. E agora o profeta diz: olha Acaz lá para frente. Eu tenho certeza que Acaz não viu, mas o profeta viu. Ele viu a luz se manifestando nas trevas. É isso, irmãos, que esse menino que ia nascer ia fazer. Abrir os olhos do cego, desimpedir os ouvidos. Se você quiser acompanhar comigo, Isaías 35, versículo 5, então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Oh, que coisa gloriosa aqui, irmãos. É claro que Jesus fez isso de forma física. Ele abriu, sim, os olhos físicos dos cegos. Ele deu, sim, alívio aos ouvidos dos surdos. Ele fez isso, mas isso era pedagógico. Lembra em João capítulo 9? Jesus, quando estava diante do cego de nascença, ele olha para aquele homem e diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo e passou no olho dele. Isto é pedagógico. E o profeta Isaías diz: esse menino virá. Ele virá com poder para abrir os olhos do cego e desimpedir os ouvidos dos surdos. Irmãos, mesmo a criança no ventre da mãe, ela é viva, ela está lá. Mas ainda ela é cega, ela precisa nascer. Para ela ver a luz, para ela ver o dia, ela precisa nascer. E é o que Jesus fala. E é interessante, irmãos, que nenhum de nós que estamos aqui, nós não programamos o nosso nascimento e não foi da nossa vontade de nascer. Quando você viu, você deu por si, você já tinha nascido há muito tempo, e se sua mãe te contar a história, o que ela passou para você chegar até ali, você ficará assustado. Aqui está o ponto, irmãos, porque desta profecia, onde Isaías olha e diz: está vindo uma luz. Este menino é poderoso, ele tem um poder de abrir os olhos do cego. E naquele cenário escuro de angústia, queridos irmãos, de aflição, desespero e desobediência à palavra do Senhor, Isaías fala para Acaz: Acaz, estou vendo uma luz. Em Mateus capítulo 4, versículo 12 a 15, Mateus fala sobre esse texto de Isaías capítulo 9. Diz que Jesus deixou a cidade de Cafarnaum e foi morar à beira-mar,
nos confins de Zebulon e Naftali. Olha aí o versículo 2 de Isaías 9. Não é isso que está aqui na profecia? Olha, Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E aqui o profeta Isaías diz que o Senhor mudou, Jesus mudou de Nazaré e foi para a Galileia dos gentios, para que se cumprisse a palavra do Senhor que disse pelo intermédio do profeta Isaías. 700 anos, irmão. Isaías viu essa luz na sua visão profética, e aqui Mateus nos relata: olha ele aqui, olha este menino aqui, olha este homem que tem poder para dar visão espiritual ao povo. Meu irmão, se você tem contato, comunhão com Deus, se você tem apreço por Deus, é porque Deus abriu seus olhos e pediu seus ouvidos. Porque isso faz sentido? Porque diz Paulo em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas se o Senhor não desimpediu o ouvido, e aí, como que fica? Se o Senhor não abriu o ouvido para ouvir a palavra do Senhor, como que fica? Continuará surdo. Se o Senhor não abrir os olhos dos cegos espirituais, ele continuará cego. O que adianta para o cego ter um espelho diante dele? Não adianta. O que adianta o cego ter muita luz ao redor dele? Não adianta. Ele precisa, os seus olhos precisam serem abertos para ele ver o que está acontecendo. E é isto que este menino rei, diz o profeta, vai fazer. Ele vai abrir os olhos dos cegos espirituais, ele vai desimpedir os ouvidos, e todos os eleitos de Deus, irmão, terão os seus olhos abertos e os seus ouvidos desimpedidos pelo Emanuel, que é Deus conosco. Mas esse menino também, eu quero que você acompanhe comigo aí, no verso 4 e 5. Seu governo será de libertação dos oprimidos. Libertar os oprimidos. Nos anos 70 e 80, já cantava o grupo sueco ABBA, O Vencedor Leva Tudo. Se você não conhece essa música do grupo ABBA, O Vencedor Leva Tudo, lá nos anos 70, 80, o vencedor leva tudo. Isso que a Síria fez com Israel. É isto que Babilônia fez com o povo de Judá. Levou tudo, oprimiu, bateu, foram cruéis. Você quer acompanhar comigo o versículo 4 aí? O que estava acontecendo com esse povo? Porque esse menino ia vir para fazer o quê? Quebrar o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. O povo de Deus aqui, irmão, estava debaixo de 3 instrumentos cruéis dos inimigos, que ele usava para oprimir o povo de Deus. Em primeiro lugar, o jugo era quebrado, aquele pedaço de madeira que era colocado em 2 animais, no pescoço de 2 animais, para fazer andar junto, aquele peso horrível. O povo de Deus estava encurvado diante da opressão do inimigo, da Síria, da Babilônia. O povo de Deus estava oprimido, a casa estava desesperado. Mas o profeta vê esse menino e vê essa luz e diz: esse menino vai nascer. Este rei que vai nascer, ele vai quebrar o jugo. Ele vai quebrar a vara que feria os lombos de vocês. E o cetro do trono que tanto manda fazer isso, o Senhor também vai quebrar. Sim, demorou 700 anos, é quase 1000 anos, não é? Demorou. Mas se um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos, como um dia, estava ali perto, estava ali, irmãos, o Senhor fez isso. Tu quebraste o jugo sobre eles, tu fizeste isso. Mas por que eles estavam oprimidos?
Dá uma olhada no capítulo 8, versículo 5 aí comigo. Capítulo 8, versículo 5. Falou-me ainda o Senhor dizendo: em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé que correm brandamente, e se está derretendo de medo diante de Rezim, do filho de Remalias. Olha, irmãos, desprezavam as águas de Siloé. Siloé era um riachozinho que corria fraco, sabe? Mas estava dentro da terra da promessa. Era águas rasas. Não tinha aquele volume de água como era o rio Eufrates da Síria. Olha o que Deus fala. Vocês desprezaram as águas de Siloé. Você lembra disso lá em João, essas águas de Siloé? Também, dentro do poço lá de Siloé. Irmãos, vejam aonde o povo de Deus estava olhando. Estas águas aqui são brandas, são rasas, isso não dá para nada, isso não vai adiantar. E eram as águas da terra da promessa. O Eufrates estava do outro lado, no terreno dos inimigos, mas sabe o que o povo de Deus fez? Preferiu as águas do rio Eufrates, quer dizer, preferiu aliar-se ao inimigo, desprezou as águas de Siloé. Você já observou, irmãos, que a beleza e pujança das coisas, inclusive templos religiosos, atraem as pessoas? Você já observou? As pessoas vão atrás de templos religiosos com arquitetura rebuscada, uma arquitetura que tira o fôlego, de bancada bonita, de uma fachada do templo bonito. Isso atrai ou não atrai as pessoas? Atrai. E eu não tenho problema com templos bonitos, acho que temos que ter mesmo. Temos que ter templos bonitos, com arquitetura, uma bancada boa. Mas se não tiver a palavra do Senhor ali, sabe o que está acontecendo? Estamos desprezando as águas brandas de Siloé, indo atrás do rio Eufrates. Como, irmãos, isso caracteriza trevas. Isso caracteriza desprezo às coisas de Deus. Você lembra quando aqueles velhinhos vieram da Babilônia, está lá no livro de Neemias, e também no livro do profeta Ageu, esses velhinhos que conheceram o templo de Salomão, quando eles vieram da Babilônia e viram o templo que Zorobabel tinha construído. Que isso? Que templo feio! E bateram, irmãos, uma nostalgia naqueles velhinhos. Eles choraram de ver. Que isso? Deus, irmãos, precisou enviar o profeta Ageu e dizer: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E Deus enviou o profeta Zacarias e falou: não despreze os pequenos começos. Sabe o que acontece conosco? Às vezes desprezamos os pequenos começos. Desprezamos, inclusive, a nossa família. Desprezamos a família cristã de onde nós fomos criados, às vezes desprezamos. Eu tenho muita preocupação com isso, amados irmãos. E aqui nós vemos, se lá nesse templo bonito, com arquitetura linda, tiver a palavra de Deus, ok, está tudo bem, ok. Mas se não tiver a palavra do Senhor, é aqui, capítulo 8, versículo 5. Sabe por que eu estou enviando a Síria sobre vocês? Porque vocês preferiram o rio Eufrates, onde está a Síria. Então, vocês desprezaram o riachozinho de Siloé aí. Vocês desprezaram. E desprezaram é a mim. Eu dei esse riacho aí para vocês. E vocês desprezaram a mim. Mas olha o versículo 8, o capítulo 8 também, irmãos. A terra de Judá, diz Deus, havia um grande risco de ser invadida, a terra de Emanuel. Penetrarão Judá, inundando-o, e passando por ele chegarão até o pescoço, as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra. Oh, Emanuel! A terra do Emanuel, irmão, sendo invadida. O que é isso? As pessoas estão trazendo ignomínia para o nome do Emanuel dentro das igrejas, estão desprezando as pequenas coisas, desprezando a casa de Deus.
Isso é como se o inimigo estivesse invadindo as terras do Emanuel. Não permita que isso aconteça na sua vida, na sua família. Não permita isso. Não, não pode. A Síria viria com toda a força para subjugar aquele povo. Por isso, mas aqui tem uma promessa que a vara seria quebrada. E Mateus, fazendo menção a isso, relata as palavras de Jesus, onde Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tinha fardo, irmãos, lá, jugo pesado sobre aquele povo. E Jesus, como esse Emanuel, este menino rei, queria nascer, agora ele fala para aquela multidão, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos continuar com a palavra de Deus, com o nosso culto, com a nossa vida, mas desde que a palavra do Senhor tenha primazia. Agora quero que você veja aí, irmãos, o profeta fazendo menção dos midianitas. Sabe, Acás, como Deus vai dar vitória a vocês? Sabe como Deus vai fazer isso? Como no dia dos midianitas. E eu quero encorajar você a chegar na sua casa e ler Juízes, capítulo 7. Todo o capítulo 7 de Juízes, você vai ver o que o profeta Isaías está falando aqui. Quantos homens tinham Gideão naquela época? Aparece o anjo do Senhor diante de Gideão. Gideão estava malhando, estava batendo lá os cereais dele, e quanto mais ele plantava e fazia isso, os midianitas vinham e levavam. Os meninos vinham e levavam. Levava toda a colheita dele. E ele estava, eu imagino, Gideão muito suado. Aí chega o anjo do Senhor e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é comigo. Olha como está. Olha como está a nossa terra. Olha os midianitas como está. Sabe, Deus mandou Gideão, enviou Gideão para lutar contra os midianitas e amalequitas. Quantos homens Gideão tinha? 30.000. Deus falou: tem homem demais aí, Gideão? E observe, no capítulo 7, versículo 12, Juízes, diz que a terra estava coberta de soldados dos midianitas e amalequitas. E a quantidade de camelos, diz o texto lá, era como a areia do mar. Como que 30.000 homens iam vencer isso? Aí Deus diz: 30.000 tem gente demais. Aí Gideão tira 8.000, ficaram 22.000. Deus diz: tem homem demais aí, Gideão? Tira mais. E Gideão tirou 12.000, ficaram 10.000. Talvez Gideão pensasse: com 10.000 nós já estamos com um exército muito fraco. Aí Deus diz: ainda tem homem demais aí. Sabe por que eu estou fazendo isso, Gideão? Porque esse povo, se ganhar a guerra, vai falar que ganharam pelo seu braço e não pelo Senhor. Então tira mais gente aí. Mas Gideão, agora dessa vez você não vai tirar, eu vou tirar. Leva esses homens, 10.000 homens para beber água no rio. Leva eles lá. E aquele que beber água como um cão, separa. Mas observa aquele que, chegando na beira do rio, pega a água com a mão e leva à boca. Esse você põe à parte. Sabe quantos foram, irmãos? 300 só. 300 que beberam água, pegando a água com a mão e levando à boca. 9.700 abaixaram. Cadê a vigilância atrás deles? Abaixando, onde está a vigilância? Onde está a prudência? Um soldado pode fazer isso? E Deus falou: é com esses aí. Sabe o que fez com esses 300 homens? Qual arma eles tinham? Eu encorajo você a ler lá. Eles tinham 300 trombetas, cântaros de barro e tocha. Só isso. Eu fico imaginando como ficou o coração de Gideão. Nós vamos vencer esses milhares e milhares de soldados bem treinados com cântaro de barro, trombeta e tocha. Deus falou: pega homem de 100
e cerca o arraial deles. Sabe o que Deus fez, irmãos? Deus fez eles brigarem entre si. A espada deles foi contra eles mesmos. Eles mataram uns aos outros e saíram correndo. E Deus deu vitória a Gideão com esses 300. E o profeta Isaías lembra isso aqui. Ou acaso, você olha a Síria e você pensa, não tem jeito. Mas esse menino, este rei, será tão poderoso, ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele vai estar com o seu povo e vai dar a vitória ao seu povo. Não importa a quantidade, não importa. O que importa, irmãos, o que importa na nossa vida é Deus presente na nossa vida. Isso é que importa. O tamanho da luta não importa. O inimigo não importa. A crise não importa. O que importa é se o Emanuel está conosco. Isso importa. É isso que nós precisamos pensar, irmãos. E às vezes nós não olhamos. Nós olhamos para a crise, né? Nós olhamos para o governo. Não, irmão, não é do governo que vem a solução para nós, é do Emanuel. É ele que vem a solução para nós. Que Deus maravilhoso nós temos, né, irmãos? Que Deus maravilhoso. E o versículo 5, quero que você olhe comigo. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Olha o arsenal, o preparo, o equipamento dos soldados, irmão. Enquanto os 300 homens tinham o quê? Trombeta, jarro e tocha. Olha o que esse pessoal tinha. Bota de guerra, não é? Armas poderosas. Aí o profeta Isaías diz para Acaz, sabe o que eu estou vendo, Acaz? Todo este povo, todo esse equipamento desse exército poderoso que é a Síria, sendo queimados. É isso que eu estou vendo. Porque capítulo 7, versículo 14, esse menino chamará Emanuel. Isaías e Mateus diz que é Deus conosco. Deus está com você, meu irmão? É isso que importa. É isso que importa. É isso que vale a pena, irmãos. As dores que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, as angústias que nós passamos, isso é de só menos. É de só menos. O que importa para nós é, Senhor, você olhar para o lado e dizer, o Senhor está aqui. Não é isso que o Salmo 23 diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Perto, né, irmãos? Perto, perto. É isso que o profeta olha para esse cenário nebuloso e diz, olha a casa, fique tranquilo, o Senhor vai dar vitória ao seu povo. Em terceiro lugar, irmãos, o reinado deste rei será de domínio universal, verso 6 e verso 7. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Observe a expressão do verso 7, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Isaías vê este menino rei poderoso para governar não somente Israel, não somente Judá, mas toda a criação. Ele diz aqui que o governo está sobre os seus ombros. Esta é uma linguagem metafórica para dizer que este rei subiu os degraus do trono e colocou suas vestes reais sobre os ombros. O rei tinha uma veste real. As pessoas olhavam que ele é o rei. Ele é o rei. Olha as vestes dele. Então, Isaías vê este rei com as vestes reais. Por isso que ele diz, o governo está sobre os seus ombros. Agora não era a Síria, não, que mandava. Olha o que o profeta traz esperança para aquele povo. Acaz e povo de Deus. E Deus fala conosco, irmãos, nesta noite. Olha as vestes reais dele. Ele foi vestido com as vestes reais. E este poder dele é descrito da seguinte maneira: o governo está sobre os seus ombros. Ele tem um nome que descreve quem ele é: maravilhoso conselheiro.
Maravilhoso é aquilo, irmãos, que encanta os nossos olhos. Maravilhoso é aquilo que nos deixa sem fôlego. É aquilo que deixa a gente sem descrição. Maravilhoso é aquilo que você não consegue descrever. E conselheiro, fala da sabedoria. Capítulo 11 de Isaías, é o nosso próximo sermão, na virada do ano, capítulo 11, este Emanuel, ele tem os 7 Espíritos de Deus, inclusive a sabedoria. O Espírito de sabedoria estava sobre ele. Então, conselho, todos os reis pegavam conselho para lutar contra o inimigo. Mas sabe quem é o próprio conselheiro? Ele mesmo. Ele tem toda a sabedoria. Ele sabe de você, meu irmão. Ele sabe da sua vida. Ele sabe por onde você andou nesse dia. Ele conhece o recôndito do seu coração, porque ele é maravilhoso conselheiro. A Síria, os reis de Judá, não sabiam o que estava acontecendo do outro lado inimigo, mas Deus fala para Acaz: Acaz, este rei saberá o que o inimigo está planejando. Ele sabe do coração do inimigo. Ele conhece todas as coisas. Ele é maravilhoso conselheiro. Ele tem a sabedoria. Ele sabe de tudo. Deus forte. Ele é Deus forte. Ele não é somente o criador de todas as coisas, mas o sustentador delas também, Acaz. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, diz Hebreus. Deus forte aponta para o poder supra-humano de Cristo. Ele tem poder. Ele é Deus. Na antiguidade, as pessoas tinham o rei como divino. E era como se eles não morressem. Então, os egípcios representavam isso muito bem, fazendo a mumificação dos seus reis, porque eles eram eternos. Mas aqui o profeta diz: ele é Deus e é forte. Forte porque a morte não vence ele, o inimigo nenhum vence ele. Não tem a Síria, não tem Síria, não tem Egito, não tem Babilônia, não tem o encardido, o capeta e Satanás. Ele vence todos eles. E ele está ao nosso lado, Acaz. Este é o nosso rei, Acaz. Creia nisso. E Deus está falando esta mensagem também, meus amados irmãos, conosco. Ele é Pai da eternidade. Ele criou a eternidade. Não, ele está dentro da eternidade. Ele criou a eternidade. Ele não tem princípio e nem fim. Ele é o Senhor. Ele não morre, ele não melhora e não piora. Ele não cresce e nem diminui. Ele não perde nem ganha mais poder. Ele é imutável. Deus é o que ele é. Karl Barth, um teólogo da Suíça, descreveu Deus da seguinte maneira: ele é o totalmente outro. Eu gosto dessa expressão dele. Ele é o totalmente outro. O que você imaginar, ele é o totalmente outro. Não tem descrição para ele. Ele é Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Para que ele vai usar armas? Porque se ele tem todo o poder, para que ele vai usar armas? Por quê? Por isso que ele é o Príncipe da paz. Esse rei maravilhoso trouxe paz, irmãos, ao nosso coração angustiado. Ele traz paz para você no momento de luta e dificuldade. Se nós voltarmos mais detidamente ao Senhor, irmãos, em oração, o nosso coração contrito a Deus, ele sossega o nosso coração. Ele traz uma paz transbordante em nosso coração. Porque o Senhor, o nome dele é Emanuel. É Deus conosco. O problema é que nós, irmãos, ficamos na nossa incredulidade. Como Acaz, nós achamos que a solução está na horizontalidade e não está. Talvez está na nossa força, no nosso dinheiro, na nossa posição, naquilo que está encaixando. Eu sei, eu vou falar algo para você, irmão. Assim como Deus tirou o sustento do pé de Acaz, tirou o amparo do pé de Acaz, que era a Síria. Deus tirou. Deus também tira de você. Quando você coloca a confiança em coisas,
Por amor a você, Deus tira esse suporte que você acha que é suporte, para você confiar nele. Deus fez isso com Gideão. 30 mil homens já eram muito pouco, e Deus foi tirando. E fez isso na época do profeta Zacarias, ao ponto de Deus falar com ele, não é por força, nem por violência, alguma tradução, outra tradução diz, não é por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É isso, nós precisamos olhar estas coisas e ver, irmãos, que o Senhor é o Senhor que abençoa o seu povo, para que se aumente o seu governo. Esse governo será universal, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e a justiça. Esse rei virá a casa. Não vai governar como você governa em Judá, não. Ele vai governar com retidão. Ele vai governar com justiça. Ele vai governar, em outras palavras, conforme o padrão de Deus. Não é como você. Não é como você e nem seus pais que o antecederam. Ele vai governar com juízo e a justiça, desde agora e para sempre. E o profeta diz, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Fez ou não fez, irmão? 700 anos antes, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E ele fez. Você acha que as promessas de Deus caducaram? Você acha que Deus perdeu a visão? Você acha que Deus perdeu o poder? Você acha isso? Não, irmão. O Senhor Jesus Cristo, diz Hebreus, é mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor está conosco. Não importa o que virá em 2025, irmãos. Não importa. Se será bom ou ruim ou péssimo, para nós, tanto faz. O que importa é o Emanuel, Deus conosco, está comigo e na minha família. Isso importa. Isso vai te dar vitória. Que o Senhor Jesus nos abençoe.